Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa leitura, a nossa meditação, lá no livro de Números, capítulo 21. Diz assim: O rei de Arade, o cananeu, que habitava o Negueb, região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então, com seu exército, atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Foi quando a congregação de Israel se apresentou esse voto ao Senhor: Se entregardes esses povos em nossas mãos, consagraremos suas cidades a ti como anátema. Todos os despojos conquistados serão dedicados ao Eterno. O Senhor deu atenção às súplicas de Israel, lhe entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente e eles as suas cidades. Por esse motivo, esse lugar passou a ser chamado de Ormá, consagração. Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo e acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. O povo se queixou, exclamando: Por que nos fizeste subir do Egito para morrer nesse deserto? Pois não há nem pão nem água aqui. Estamos enfastiados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhenta, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu, correu para Moisés, suplicando: Pecamos ao abrir nossas bocas para murmurar contra o Senhor e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. Moisés orou intercedendo pelo povo. Mais uma vez. Então o Senhor ordenou a Moisés: Faz uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Partiram os filhos de Israel e armaram um acampamento em Obote. Depois deixaram Obote e acamparam em Igé, Abarim, ruínas de Abarim, no deserto e em frente ao território de Moabe, ao lado do sol, o território morreu. O próprio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: o que realizei no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. E a corrente dos ribeiros que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor falou a Moisés: Reúne o povo e eu lhe darei água. Foi quando todo Israel entoou esse canto: Jorrai água, poço, cantai todos sobre a história das suas águas. A respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres e líderes do povo abriram com bastões de comando e seus cajados. E então partiram no deserto de Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que se abre para os campos de Moabe, em direção às alturas do Pisga, que fica diante do deserto e o domina. Então Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, a fim de dizer-lhe: Desejo atravessar sua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. Não beberemos água dos teus poços, seguiremos a estrada do rei, a principal, até que tenhamos atravessado todo o seu território. Sião, contudo, não permitiu Israel atravessar até as suas terras. Reuniu todo o seu povo, marchou pelo deserto e encontrou ao encontro de Israel. E jogou a Jaza, onde combateu contra os israelitas. Israel, porém, os venceu à espada, tomou-lhes a terra de Arnon até o Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos Amonitas. Assim os israelitas conquistaram todas as cidades dos amorreus,
ocuparam-na, incluindo Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade onde habitava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita que havia tomado todas as suas terras até o rio Arnon. É por esse motivo que costumam dizer os poetas: vinde a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo jorrou do Esbom, labaredas fluíram da cidade do rei Seom e devoraram Ar de Moabe. Consumiram as alturas do Arnon. Ai de ti, ó Moabe, está arrasado, ó povo de Camos. Fez os seus filhos fugitivos das suas filhas cativas de Seom, rei dos amorreus. Sua posteridade foi destruída, desde Esbom até Dibom. Nós os aniquilamos pelo fogo, desde Nofá até Medebá. Assim, os israelitas habitaram na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou pessoas para espionar a cidade de Jazar. Em seguida, conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazar e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então o povo de Israel retornou e subiu pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. E o Senhor encorajou Moisés, dizendo: não temas, eis que eu já entreguei em tuas mãos ele, o seu povo e toda a sua terra. Tratá-las-á da mesma maneira que trataste Seom, rei dos amorreus que habita em Esbom. Foi assim, portanto, que os israelitas mataram Og, seus filhos e todo o seu povo. Não sobreviveu uma só pessoa e tomaram posse da terra deles. Nós já estamos aqui no capítulo 21 do livro de Números, né? Já não é sem tempo. A gente já tem que ter a ideia certa de que não é possível andar com Deus sem fé. E também com uma fé, a fé em Deus sem compromisso é inútil. Então são duas coisas que nós já temos que ter aprendido quando chegamos aqui, né? Que sem fé a gente não anda com Deus de forma nenhuma. E com uma fé, dizer que acredita em Deus, né? Com uma fé sem compromisso com os princípios de Deus e com as ordens, as leis de Deus, sem oração, sem conhecer o nosso Deus, é impossível também. Essa fé também é inútil. A fé sem compromisso com o autor da fé faz andar em círculos, como o povo andou aqui no deserto, né? E quantos de nós andamos por tantos anos em círculo sem sair do lugar? Sem chegar nunca a lugar nenhum por conta disso, por conta dessa fé doente que não nos leva a lugar nenhum. Essa fé sem compromisso. Depois de morrer toda a geração dos israelitas rebeldes, vem uma nova geração, né? E essa nova geração é que começa a lutar para entrar na Terra Prometida. Antes de entrar em Canaã, Deus fez um verdadeiro espetáculo de milagres de novo, né, no meio do seu povo. Aqui, dos versículos 1 até o versículo 4, está a vitória sobre o rei Arade. Depois, a partir do 5 até o 9, está a batalha contra o pecado, que é o veneno mortal para os filhos de Deus. E a morte é a prova disso, né? O pecado nos joga para longe da proteção e da providência de Deus, mas sempre tem um antídoto para o mal. O bom é isso, né? A única solução é a providência de Deus. Naquele caso ali, ele usou uma serpente de bronze pendurada numa haste. A partir do versículo 10 até o 20, a gente vai ver que quando a gente se submete completamente a Deus,
Da mesma forma que quando um paciente se submete, né, completamente a um tratamento médico, reconhecendo que sem o tratamento ele está sentenciado à morte, então o crente começa a andar em direção à cura. E curado, ele pode seguir a jornada para o céu, cantando, alegre, satisfeito, né, com a presença desse Deus maravilhoso. E a partir dos versículos 21 até o 32, ali vem a vitória sobre o rei Seom. E a partir do 33 até o 35, até o último o versículo, né? Aí tem a vitória sobre o rei Og. A serpente ali simboliza o mal. Aliás, a serpente sempre simboliza o mal, né? Lá em Gálatas 3, Jesus assumiu toda a nossa culpa, pagou pelos nossos pecados todinhos, morreu a nossa morte, se fez maldição para nos abençoar. E foi dessa mesma forma aí que a serpente de bronze simbolizava Cristo. Quando eles pecavam e olhavam para aquela serpente pendurada lá na haste, era nós olhando para a cruz de Cristo. Quando a gente peca, quando a gente lembra dos nossos pecados, né, que são tão terríveis, e a gente olha para a cruz de Cristo, a gente fica curado. E eles eram assim. Aquela serpente simbolizava Cristo. Um doente que vai consultar um médico, ou que decora receitas, ou que compra remédio, ou que entende as bulas de todos os medicamentos sem tomar o remédio, não vai ficar curado. E assim é o nosso caso, né? Nós estamos doentes por causa do pecado. Conhecer a Bíblia, frequentar a igreja e até estudar as Escrituras, orar, mas sem se entregar completamente a Deus, não leva ao caminho da cura. A gente pode fazer tudo isso e não ser curado. Se não nos entregarmos completamente a Deus, estudar a Bíblia, orar, ler e frequentar cultos e tudo mais, vai ser como a gente decorar bulas dos remédios que o médico nos receitou. Sem tomar o remédio, a gente não é curado. E sem se entregar completamente a Deus, também nós não somos curados, queridos. A única forma de nós sermos curados, de verdade, a única forma de nós andarmos no caminho da salvação, a única forma de receber realmente o perdão e ser regenerado conhecendo a Deus é se entregando completamente a Ele. Não basta conhecê-lo, nós precisamos nos entregar a Ele, né? Os cristãos, eles têm que se esforçar em conhecer e continuar conhecendo o Deus da sua salvação. E conhecendo o Deus da nossa salvação, nós precisamos odiar o pecado tanto quanto Deus odeia, já que o pecado é o inimigo de Cristo, já que o pecado foi o que colocou ele o nosso Cristo, o nosso Mestre naquela cruz. Então nós temos razões para odiar o pecado. Esse povo aqui no deserto vivia os milagres de Deus, mas não andava, não amavam a Deus. Eles não confiavam em Deus. Eles só viviam os milagres, eles só queriam os milagres. Como a maior parte dos crentes que frequentam igrejas, dos crentes que não querem saber de compromisso com Deus. Eles querem os milagres, eles querem aquilo que Jesus pode dar. Eles reconhecem que Jesus tem todo o poder e pode dar, mas eles não querem compromisso com Ele. Isso é muito triste.
A caminhada para a Terra Prometida podia ter sido uma incrível aventura de poucos meses, mas por causa da arrogância e da rebeldia dos israelitas, por causa dessa arrogância toda, por eles serem tão rebeldes, a travessia do deserto até Canaã se tornou uma provação de 40 anos. Quantos de nós temos sido provados por tanto tempo, sem chegar a lugar nenhum, porque somos rebeldes? Porque, ao invés de desfrutar da companhia do nosso Criador, num passeio maravilhoso, na nossa volta para casa, a gente teima e faz todas as coisas que provocam a ira do nosso Deus. A gente teima em querer andar sozinho, foge do nosso Deus, né? Foge da presença de Deus. E fica que nem esse povo aqui, caminhando 40 anos pelos desertos da vida e morrendo sem chegar a lugar nenhum. Aquele povo ali, esse povo aqui, não queria salvação. Eles queriam um gênio que realizasse todos os seus desejos, assim como a maioria dos frequentadores de igreja, né? Os israelitas ignoraram, né? E rejeitaram a oferta de salvação por muitos anos e sofreram terríveis consequências. E nós? Quantas pessoas nós conhecemos que têm rejeitado de todas as formas a oferta de salvação do nosso Deus? Têm sofrido terríveis consequências, mas elas não se dobram. Elas não querem compromisso com o nosso Deus. A igreja, os cristãos hoje, somos o Israel espiritual, né? A história se repete na vida dos crentes o tempo inteiro. Eles culpam a Deus pelos problemas que eles mesmos provocam para si mesmos. Queridos, nós precisamos acordar. Nós precisamos aprender com os israelitas. O único caminho é Jesus. Ele é o caminho da salvação. Deus tirou todos os israelitas da escravidão do Egito. Como Jesus tirou toda a humanidade da escravidão do pecado. O projeto de Deus era santificar o seu povo para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. E o projeto continua em andamento. Depois de salvar a humanidade, o que Jesus Cristo quer é santificar os que crerem nele, para que nós possamos entrar no céu. O caminho do céu passa pela santificação, é obrigatório. É preciso morrer na morte de Cristo para ressuscitar com ele para a vida eterna. A obediência, ou melhor, a desobediência e a rebeldia são o caminho que leva à sepultura. Quem não quer ser santificado, quem não quer ser lavado pela palavra de Deus, não deseja e não pode e não vai entrar pelos portões celestiais. É preciso decidir, queridos. Se não perca tempo sendo um frequentador de igreja, não perca tempo lendo, decorando versículos bíblicos ou decorando as regras das congregações que eventualmente vocês frequentam, mas toma o remédio. Decorar a bula não vai te levar a lugar nenhum. Bebe o remédio. O remédio é Cristo. Chega em Cristo, se arrepende dos teus pecados e busca a santificação
na sua palavra. Conhecer a palavra de Deus é o remédio, sim, mas é o remédio para quem quer ser santificado, para quem quer entrar pelos portões celestiais. Conhecer a Bíblia e desobedecer é rebelião, e isso leva ao caminho da sepultura. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.